Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 1. Nós vamos estudar hoje sobre o que significa o homem como a imagem de Deus. Estamos estudando sobre a criação de todas as coisas e agora nos dedicamos exclusivamente ao homem em si. Já vimos que o homem ele foi criado do pó da terra, mas que ele não é só corpo, a sua alma foi criada por Deus. Vimos que há duas possibilidades de entender como se dá a questão da alma na descendência do homem. Alguns acreditam que essa alma ela é passada pelos pais, juntamente com o corpo, se chama traducionismo. Outros acreditam que Deus ele dá uma alma para cada novo ente querido que nasce, ou para cada embrião que vai se formando, cada criança que vai sendo gerada, o Senhor ele dá uma alma àquela criança. Então há essas duas maneiras de enxergar. Saindo desse assunto, nós vamos agora estudar essa frase e tentar entender o que significa a imagem de Deus no homem. Será que essa imagem envolve o corpo? Ou essa imagem tem muito mais o que nos falar? Veja aí Gênesis 1, verso 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? O que é isso, irmãos? O que significa isso, ser criado à imagem de Deus? Onde, quando, ou será que temos ou não a imagem de Deus em nós? O que seria essa imagem? Veja bem, na nossa introdução, eu coloquei para vocês um resumo bem pequeno mesmo, de uma noção um pouco do que os historiadores, os pais da igreja, já começaram a discutir esse assunto. Diz assim, olha, de acordo com a palavra de Deus, primeiro, nós vamos estudar por ela, é por ela que nós nos baseamos. O homem foi criado à imagem de Deus, já vimos aqui, O homem foi criado à imagem de Deus. E para os primeiros pais da igreja, quem são os pais da igreja? São os primeiros pastores da igreja depois dos apóstolos. Então, depois dos apóstolos, no segundo século, entre o finalzinho do primeiro, quando morrem todos os apóstolos, e o segundo século, terceiro século, quarto século, aqueles homens que foram os líderes da igreja, que cuidaram da parte doutrinária, que aprovaram o Novo Testamento, aqueles homens que defenderam a fé, que morreram por Cristo, eles são chamados de os pais da igreja. Então é uma linguagem histórica. Então, por exemplo, se você for citar Justino, o Marte, Tertuliano, Ambrósio, todos esses homens que foram, Agostinho, tão importantes no começo da era da igreja cristã, tanto os ocidentais como os orientais, esses homens eles são chamados de os pais da igreja. Se você for comprar um livro chamado de Patrística, é justamente a história desses homens e a defesa deles da fé, ou o desenvolvimento da teologia, dos assuntos teológicos, você vai estudar com esses homens. Então veja, quando começou a discutir esse assunto, por exemplo, eles estavam estudando a Bíblia, eles estavam sendo os desbravadores do conhecimento teológico, então eles começavam a se perguntar o que seria a imagem de Deus no homem. Deus nos criou à sua imagem, à sua semelhança. O que significa isso? Então eles começaram a pensar esse assunto, a estudar a Bíblia profundamente e a discutirem esse tema. E aí, vejam bem, lendo o nosso texto, diz assim: para os primeiros pais da igreja, como por exemplo, Orígenes e outros, essa imagem de Deus no homem consistia das características racionais, morais e em sua capacidade de santidade. Porém, alguns pais da igreja incluíam também as características corporais.
Então eles começaram a pensar, peraí, o que seria a imagem de Deus no homem? O que diferencia também o homem de todos os outros seres, de todos os animais que ele domina? Então eles começaram a pensar, começaram a estudar, começaram a refletir nas Escrituras e descobriram o seguinte, peraí, essa imagem consiste, primeiro, nas características racionais do homem, o pensar, o argumentar, o raciocinar, o ter consciência, consciência de si mesmo, consciência do outro. Vocês estão entendendo, né? Então, eles começaram e também a questão das emoções, os sentimentos, o lidar com essas emoções, com esses sentimentos, e a questão moral, dele saber o que é certo, dele saber o que era errado, dele seguir um padrão, dele se adequar a um padrão, dele entender que quando ele fere esse padrão que Deus estabelece para ele, ele está agindo contrariamente a Deus. Então a noção do que é certo, do que é errado, do que é verdadeiro, do que é mentiroso. Então toda essa questão moral, a capacidade de santidade, tudo isso os pais começaram a ver como a imagem de Deus no homem. Só que alguns pensaram que, e alguns outros ainda defendem isso, que alguma coisa no nosso corpo também traz a imagem de Deus. Aí você diz, Deus é espírito. Como de alguma forma o nosso corpo traz algum reflexo da imagem dele? Não sei. Porque o homem não só é corpo, o homem não só é alma, o homem é corpo e alma. E quem traz a imagem de Deus é o homem, essa unidade. Vocês estão entendendo, né? Não só é a alma do homem que traz a imagem de Deus, nem somente seu corpo. É homem, corpo e alma. É o homem, essa unidade, elemento material, elemento espiritual, que traz a imagem de Deus. Segundo parágrafo aí da nossa introdução. Outra coisa importante é saber que desde o começo da era cristã, quando é que começa a era cristã? Vou fazer algumas perguntas aqui a vocês. A era cristã começa depois de Cristo. Com Cristo começa a era cristã. Então nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. Então, primeiro século, segundo século em diante, aí é a era cristã, tá bom? Especificamente, a era cristã começa com a igreja, com a formação da igreja, Cristo e a igreja, tá bom? Então ele diz aqui, olha, desde o começo da era cristã, alguns estudiosos fazem distinção entre imagem e semelhança de Deus, sendo essa ideia rejeitada pelos reformadores, por Calvino, por Lutero e por muitos reformadores, que explicam que as palavras imagem e semelhança são empregadas como sinônimos e assim se referem à mesma coisa. Adalto Lourenço, eu até passei para vocês aqui um pouco do comentário dele, ele segue um pouco essa linha, porque há alguns estudiosos hoje que tentam diferenciar entre imagem e semelhança, mas provavelmente, irmãos, isso não é correto, porque nós vamos ver na Bíblia se trocando uma palavra para outra. Por exemplo, vejam aí, no capítulo 1 de Gênesis, só dar um exemplo, nós vamos estudar isso detalhadamente, mas abram logo aí no capítulo 1 de Gênesis, no texto que nós lemos. Gênesis 1, veja, em Gênesis 1, 26, o texto vai dizer, também disse Deus, façamos o homem o quê? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora vá para o verso 27. Criou Deus, pois o homem o quê? A sua? Mas não tem mais o nome semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem. Então, provavelmente, quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele está dizendo a mesma coisa, apenas dando ênfase de que o homem está sendo feito ou tem características semelhantes à do seu Criador. Ele carrega na sua criação características do Pai, do Criador, que é Deus. Então não precisa a gente fazer como alguns pais, de que imagem é uma coisa, semelhança é outra. Esse é o primeiro ponto das informações bíblicas. Vamos abrir no outro texto, Gênesis 5, verso 1. Está aí com Gênesis? Vamos para Gênesis 5, verso 1. Pois não, meu irmão? Sim,
é interessante que no futuro, né, Cristo vai se tornar homem e ele vai ser a imagem do Deus invisível. Interessante você observar que nessa imagem de Cristo, do Deus invisível, ele tem o quê? Um corpo. Um corpo que é veículo da sua alma no período em que ele está neste mundo, mas que depois esse corpo será glorificado para ser veículo da sua alma, né, numa perfeição eterna, que é a glória, né, do Pai. É verdade, e isso vai acontecer conosco. Como nós sabemos, o nosso corpo, esse corpo aqui que volta ao pó, Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, que esse corpo vai ressuscitar, ou seja, é esse corpo. Não sei como, mas é esse corpo que volta ao pó, vai ser o seu, não vai ser o da irmã Tânia que será meu corpo ressuscitado, é o dela. Então essa identidade entre corpo e alma, ela vai permanecer. É o homem por completo que será salvo, podemos dizer assim, e homem é corpo e alma. Ah, mas morreu, acabou, e ninguém sabe mais, virou pó, né? Ninguém pode achar mais o DNA que se perdeu aí em meio a tantas coisas, a tantas outras substâncias, aqueles que morreram no mar, aqueles que morreram queimados, enfim, os que foram cremados. E aí? Só Deus, irmãos, é que pode fazer isso, né? O homem não. Mas ele pode saber, ou de apenas, ele pode do nada fazer existir o que nós nem sequer imaginamos. Quanto mais o teu corpo e o meu corpo, que virarão pó, vai ser esse corpo mesmo que vai ser ressuscitado. Vai ser esse corpo, isso é uma promessa. O meu corpo não vai se perder e se acabar, e ele vai me dar um novo corpo novo, e aquele ele deixou para lá. Não, é aquele lá, segundo o texto bíblico, que vai ser ressuscitado. Senão não seria ressurreição. Seria apenas, tu vai ser salvo, vai para o céu com a tua alma, e lá você vai ganhar um novo corpo, né? Fazendo a analogia aqui do carro, né? Aquele carro velho que vira sucata, que ele vai pegar e vai restaurar, e vai fazer um carro novo, 0 quilômetro, né? Muito melhor do que o anterior, tá? Desculpa aí essa analogia tão pobre, mas a verdade é essa, é que o nosso corpo que volta ao pó será um corpo glorioso igual ao do Senhor. É isso que diz em Filipenses, né? Vamos ver Filipenses, capítulo 3. Depois você volta para Gênesis, tá? Filipenses 3, veja aí versículo 20 e 21. Alguém pode ler? Filipenses 3, 20 e 21. Amém. Ele vai transformar esse nosso corpo, que na versão dele é abatido, em outras versões é de humilhação. Esse corpo de humilhação, porque não é uma humilhação, a morte não é uma humilhação, o estado de morte, o estado do nosso corpo da morte é um estado de humilhação, é um estado realmente terrível, não é verdade? Esse corpo nosso que tem tanto vigor, não importa o vigor que você tenha hoje, não importa a saúde, você vê um atleta desse, um atleta olímpico, você vê qualquer atleta olímpico, né? Você, Davi, que é professor de educação física, você sabe disso. O treino, o nível de treino desses homens, a capacidade que eles têm com o próprio corpo. Esse corpo, na morte, é uma humilhação muito grande, porque é um corpo que não significa mais nada, ele vai ser sepultado, ele vai ser cremado, ele não pode mais fazer nada. E é esse corpo de humilhação que vai se deteriorar, que vai voltar ao pó, que o Senhor, pelo seu dia, ele tem o poder, o texto diz, né? Paulo diz, ele tem o poder de subordinar a si todas as coisas, não há nada que ele não possa fazer, e ele vai pegar esse corpo e vai ressuscitar num corpo igual ao do Senhor, um corpo de glória. Que maravilha, né? Que maravilha. Há uma identidade, e essa identidade você não vai perder, você será você, quem é salvo é você, quem é redimido é você, e você é uma unidade, você é corpo e alma. Tem muito crente que pensa que é só a alma que vai para o céu, né? Só fala nisso, né? Eu quero ir para o céu, a minha alma vai estar no céu. Sim, o seu corpo vai voltar ao pó, mas há uma promessa maravilhosa para o corpo. E essa promessa é tão importante que a plenitude da salvação, ou a salvação por completo, ela só se dará na segunda vinda de Jesus. Só se dará na segunda vinda de Jesus. E na segunda vinda de Jesus haverá ressurreição.
Então, são ensinamentos básicos, mas que confortam o nosso coração. Amém? Confortam o nosso coração. O nosso corpo é muito importante para nós. Muito importante. Tá? Diga, minha querida. Muito boa a sua pergunta. Nós vamos ver isso aqui agora, tá? O que é essa imagem? Veja, imagem e semelhança é a mesma coisa. Uma palavra ou outra pode se usar. Eu posso dizer que a irmã é a imagem de Deus, posso dizer que a irmã é a semelhança de Deus. Significa a mesma coisa. No hebraico as palavras são diferentes, tá? No hebraico a palavra imagem é sombra. É sombra. Semelhança é como se você estivesse diante de um espelho. Mas vai significar a mesma coisa, porque todas as duas vão indicar que nós parecemos com Deus. Deus nos fez parecidos com Ele. Agora, em que nós somos parecidos com Ele? É isso que vocês precisam saber, né? Em que nós somos imagem de Deus? Lembre-se que nós estamos falando do homem antes do pecado. Nós estamos falando de Adão e Eva antes do pecado. Aí outra pergunta eu faço: depois do pecado nós continuamos como imagem de Deus? Aí nós vamos ver que sim, mas há uma imagem corrompida. Até porque a Bíblia vai continuar chamando o homem de imagem de Deus, mesmo depois do pecado. Embora essa imagem não seja mais a mesma, ele perdeu parte dessa imagem. Vamos ver? Então vamos para Gênesis 5:1. Estamos vendo primeiro que imagem e semelhança são empregadas como sinônimos, as palavras. Nós já vimos isso em Gênesis 1, 26 e 27. Vamos ver agora em Gênesis, capítulo 5, verso 1. Veja, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Cadê a palavra imagem? Estão entendendo? Espera aí, mas ele fez o homem à sua semelhança ou à sua imagem? A mesma coisa. Nós podemos usar as mesmas palavras. Gênesis 5:1. Agora olha o verso 3 do capítulo 5. Viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança. A sua semelhança conforme o quê? A sua imagem. E lhe chamou Sete. Então, imagem e semelhança são palavras sinônimas. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, a palavra imagem e semelhança significa a mesma coisa. São sinônimos que servem para fortalecer. Está ficando claro? É quando nós usamos duas palavras para dar mais ênfase. Duas palavras para dar mais ênfase a alguma coisa. É quando Jesus ele diz, olha, amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. É a mesma coisa que ele está falando. Mas ele está dando ênfase e repetindo palavras sinônimas. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Então ele usa várias palavras para dar ênfase a um amor que deve ser completo. Está chegando aí, né? Está chegando, ok. Veja outro texto. Vamos para Gênesis 9. Gênesis 9, versículo 6. Gênesis capítulo 9, verso 6. Alguém pode ler? Amém. Cadê a palavra semelhança? Então, enquanto em Gênesis 5 diz que Deus fez o homem conforme a sua semelhança, aqui em Gênesis 9 diz que Deus fez o homem conforme a sua imagem. Por isso que é pecado matar, assassinar, tirar a vida. Então eu começo a entender que imagem e semelhança não tem diferença. Por que eu estou explicando isso? Que na cabeça de alguns estudiosos há uma diferença, mas não há. São sinônimos. Vamos para o Novo Testamento. Abra a sua palavra em Colossenses capítulo 3, verso 10. Colossenses 3, 10. O apóstolo Paulo falando aqui aos Colossenses. Colossenses 3, 10. E vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Não usa a palavra segundo a imagem e semelhança daquele que o criou. Por quê? Tanto faz usar uma quanto usar outra. Imagem e semelhança é a mesma coisa. Certo, pastor? Já entendi, beleza, mas afinal de contas, o que é isso? O que é a imagem de Deus no homem? Vamos ver agora. Ponto 2.
Vamos entender agora o que é a imagem de Deus, quando Deus o criou o homem conforme a sua imagem. Ponto 2. A imagem de Deus no homem implica na sua justiça original, ou seja, verdadeiro conhecimento, justiça e santidade. Nós vamos... abram a Bíblia aí, por favor, meus irmãos, em Gênesis 1, 31 e em Eclesiastes 7, 29, como está aí para a gente comentar. Veja aí, Gênesis 1, 31 diz que tudo que Deus fez foi o quê? Depois da criação do homem, ele diz que o que ele fez foi o quê? Bom, né? Então, havia pecado? Não. Quando nós vamos ler o Gênesis, nós vamos ver que a criação de Deus, quando Deus cria o homem, ele cria o homem completamente ou plenamente santo, puro. O homem foi criado sem pecado. Havia uma santidade perfeita, plena no homem. A diferença é que no homem havia a possibilidade dele perder essa santidade. Mas ele era santo. Ele foi criado santo, ele foi criado justo, ele foi criado reto. Não havia pecado em pensamentos, não havia pecado em vontade, não havia pecado em desejos, não havia pecado em palavras, não havia pecado em ações. Já pensou? Que casamento maravilhoso, hein? As irmãs aqui, os irmãos que são casados. Já pensou que bênção? Adão e Eva no paraíso, casados, sem Adão usar uma palavra que ferisse Eva, sem dar um olhar que desagradasse Eva, que fosse pecado, né? Ou vice-versa, né? Eu estou falando só dos homens. Sem Eva reclamar de nada. Quando Adão chegasse lá, foi buscar algumas frutas, alguma coisa, para preparar aquele banquete, Eva não estava lá, né? Cadê? Por que demorou tanto? Ó, a demora, né? Não tinha nada disso. Que maravilha, né? Perfeito, casamento perfeito. Inclusive, viu? Casamento perfeito só existiu esse. Somente. Foi o único. E assim que ele caiu, a primeira coisa que ele disse: ó, a mulher que tu me deste. Foi ela que já acusou. Não havia problema nenhum, mas quando ele cai, a primeira coisa, ó, foi essa abençoada que o Senhor me deu. A mulher, a serpente, e assim vai e começa os problemas no relacionamento conjugal. Mas Cristo vem para restaurar, e aí depois o casamento perfeito vai se dar com Cristo e a igreja. Mas até então a igreja está sendo preparada para aquele grande dia, quando houver essa união completa entre Cristo e a igreja. Aí Cristo e a igreja conseguem viver um relacionamento perfeito como existia no paraíso, né, representado pelo primeiro casal. Mas entendam, Deus criou o homem, né? Gênesis 1, 31, pedi para vocês lerem. Viu Deus tudo o que fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o sexto dia. No sexto dia, ele criou o homem e a mulher. E nesse sexto dia, depois que ele cria, ele diz, ó, é bom, é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. E esse homem foi criado em santidade. Quando você vai para Eclesiastes, veja Eclesiastes 7, 29... Eclesiastes 7, 29, diz: eis que tão somente achei que Deus fez o homem o quê? Reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Ele se meteu em muitas astúcias. Então, a imagem de Deus no homem, primeiro, indica a sua, ou seja, a do homem, justiça original. A palavra justiça original é um termo teológico que implica três coisas. Primeiro, o homem foi criado com verdadeiro conhecimento, o homem foi criado em justiça e em santidade. Dá para entender isso? A justiça original aponta, que quando o homem foi criado, ele não pecava em nada, em hipótese nenhuma, nem em pensamentos, nem em desejos, nem em palavras, nem em ações. Não dá para a gente imaginar isso porque nós somos pecadores, mas no novo céu e na nova terra, nós vamos viver assim, com uma justiça perfeita. Nós vamos voltar, nós vamos ser restaurados à nossa vida que tínhamos em Adão antes do pecado. É isso que vai acontecer.
sem a possibilidade mais de cair. Glória a Deus, né? Por isso. A diferença é que Deus, no seu plano eterno, Ele envia o seu Filho para morrer por causa da culpa de Adão e de todos os seus descendentes. Ele assume os pecados dos seus, morre por eles, a justiça de Cristo é imputada sobre eles, e aí agora vem todo o processo, o tempo estabelecido para Deus restaurar todas as coisas, inclusive o universo, inclusive a terra, inclusive a criação. Toda ela será restaurada, como diz Romanos capítulo 8, toda a terra será restaurada. Para quê? Para que esses homens que são pecadores, que serão também restaurados, vivam nesse novo mundo, nesse novo céu e nessa nova terra, como diz Apocalipse 21, haverá novo céu e nova terra. Então nós viveremos num novo paraíso, um paraíso restaurado. Assim como nós também seremos restaurados conforme nossos primeiros pais antes da queda. Sim, com algo a mais, com um corpo glorificado, não mais com o corpo que eles tinham, mas com um corpo glorificado e sem a possibilidade mais de cairmos, sem livre-arbítrio algum, como eles tiveram. Não haverá mais árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o mal já foi julgado e punido. Haverá apenas a árvore da vida, que todos nós teremos acesso direto a ela. A Bíblia é perfeita, né? Do começo ao fim. Ela começa com um jardim, termina com um jardim. Ela começa com a queda, termina com juízo sobre a queda e com a salvação daqueles que têm Cristo. É perfeito. Se você ler Gênesis, os primeiros capítulos, e ler os últimos capítulos de Apocalipse, você vai ver a relação em que há, do começo ao fim. O Senhor, Ele realiza o seu plano redentor, maravilhoso, glorioso. Então, justiça original indica que o primeiro homem e a primeira mulher, eles eram santos, eles tinham conhecimento verdadeiro e eles eram justos na sua maneira de viver. Isso até a queda, né? O Novo Testamento mostra a perfeição do seu estado original quando fala que em Cristo esse homem caído será restaurado a esse estado anterior. Ou seja, um estado de verdadeiro conhecimento. Volte aí, Colossenses, vamos para o Novo Testamento. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Alguém pode ler? Amém. E vos revestistes do novo homem, em quem? Quem é que nos faz isso? Cristo. Em Cristo nós somos revestidos de um novo homem. É claro que estamos no processo, né? Isso só vai acontecer plenamente no porvir. Mas revestido do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Somos revestidos segundo a imagem do verdadeiro homem, o segundo Adão, que é Cristo. Nós vamos ser iguais ao segundo Adão, que é Cristo. Vamos ter um corpo igual ao dele. Nosso caráter será o dele. Seremos santos como ele é santo. Não seremos deuses como ele é Deus. Mas como homem, ele é a imagem perfeita do que seremos. Cristo como homem é a imagem perfeita do que nós seremos por meio da obra dele. Então, se você quer saber como você será no futuro, você será como Cristo, humanamente falando. Ele é o homem perfeito. Ele é o homem perfeito. O corpo será igual ao dele, glorioso. Seremos santos como ele. E o conhecimento? Teremos conhecimento verdadeiro e vamos continuar conhecendo. Não acho que a nova vida no céu não será uma vida de aprendizado não, viu gente? Sim, será uma vida de aprendizado eterno. Eternamente nós vamos aprender. Tem coisa melhor do que você aprender as coisas? E vamos passar a eternidade aprendendo e nunca vamos saber como ele sabe. Porque é infinito isso. O saber, o conhecer é infinito, porque quem criou é infinito. O saber de Deus, ele é algo incompreensível, ou é incapaz que o homem alcance esse saber. Os pensamentos dele estão distantes dos nós, como diz, né? Os céus e a terra, o oriente e o ocidente. Nós vamos aprender, nós vamos crescer juntos como irmãos em Cristo, né? Como herdeiros e co-herdeiros de Cristo.
eternamente nesse novo céu e nessa nova terra. Será uma coisa fantástica, né? Não dá para imaginar, né? Mas será maravilhoso. Os irmãos que assistem muito desenho animado, pensam que o céu você vai ficar pulando de nuvem em nuvem, né? Ah, eu estou nessa nuvem aqui, eu vou voar para aquela nuvem e vou para aquela outra. Isso aí é bem filme de Hollywood, né? Com a asinha, meu irmão, minha com a asa cheia, né? Tem umas pessoas aqui com asa, ia ficar muito engraçado, né? Voando, né? Já pensou? Meu Deus do céu. Mas isso não existe, irmãos. Isso é uma figura, é uma linguagem simbólica, ok? Então, a ideia é de uma nova vida, de uma vida de amor perfeito, habitando e estando na presença de Deus e uns com os outros. Isso é que é importante. Vamos estar uns com os outros. E o que será valorizado nessa nova vida não vão ser as coisas ou os bens, não, tá? Vão ser as pessoas. São as pessoas que serão mais importantes. Serão vocês, eu, nós, na presença de Deus. As coisas que nós vamos ter não terão valor no sentido de posse. Terão valor no sentido apenas de compartilhar uns com os outros. Porque enquanto estamos nessa vida, por causa dos nossos medos, do nosso egoísmo, nós seguramos as coisas para nós. Veja, nós pregamos aqui quinta-feira sobre Paulo dizendo que não aceitava nada da igreja de Corinto, porque as igrejas mais pobres da Macedônia sustentaram ele. Ele diz até, eu despojei aquelas igrejas para poder servir a vocês. E aí Calvino, comentando isso, ele disse que Deus levante mais macedônios para a obra do Senhor, porque infelizmente há muito mais coríntios do que macedônios. A igreja de Corinto era uma igreja rica, mas não cooperava com nada. Os macedônios, a igreja dos filipenses, tessalonicenses e os bereanos eram muito pobres, mas eram eles que sustentavam a vida de Paulo, o ministério de Paulo. E Paulo diz, eu só vim para cá pregar e fiquei pregando. Quando eu estava em necessidade eu fui fazer tenda, mas depois que os irmãos vieram da Macedônia e trouxeram o donativo deles, eu me dediquei somente à palavra, a vocês. E se vocês conhecem o Evangelho, é por causa dos macedônios. Então nós precisamos, irmãos, que Deus levante mais macedônios, porque nós vivemos numa época tão difícil, que as pessoas investem tanto em tantas coisas para si mesmas, mas quando é para uma pequena coisa na obra de Deus, se fecham, se seguram, acham que vai faltar. Isso é difícil, isso é difícil. E aí a gente deixa de investir mais na obra, seja no que for, seja mandar uma oferta maior, o dízimo dos dízimos ser maior, a contribuição missionária ser maior, né? Sei lá, abrir novas congregações, poder manter obreiros, mais obreiros pregando a palavra, vivendo da palavra, uma bênção, obreiros de verdade, não interesseiros, estamos falando de obreiros de verdade, porque o trabalhador é digno do seu salário, mas obreiros de verdade, isso é interessante. Nós temos que orar por isso, porque não sabemos como será o amanhã, só a graça de Deus, né? Mas vejam, a imagem de Deus, até então que você está entendendo, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem o quê? Santo, justo, reto. Então, a imagem de Deus no homem, em primeiro lugar, é o quê? É a pureza, é a santidade dEle no homem. Está ficando claro isso para vocês? O homem foi criado santo, justo e reto. Até então, isso é a ideia de imagem de Deus por ele. Mas há mais coisas. Vamos para o ponto 3. Eu não li Efésios 4, 24. Vamos para Efésios 4, 24. Efésios 4, 24. A lição de hoje é pequena, dá para a gente ver. São poucos textos. Efésios 4, 24. Alguém pode ler? Amém. Olha aí. Nós temos que nos vestir do novo homem, que é Cristo, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedência da verdade. Então o que é que Deus está fazendo conosco através de Cristo? Ele está fazendo justamente aquilo que nós perdemos. Ele está restaurando o que nós perdemos, que foi essa justiça original. Nós perdemos essa justiça original. Nós somos o que agora? Pecadores. Podemos dizer que somos santos? Plenamente santos? Não.
mesmo buscando a santidade pela graça de Deus e pelo Espírito Santo que habita em nós e nos santifica, nós sempre pecamos. Mas Adão não pecou, não pecava em nada. Você já pensou a pessoa não pecar em nada, em pensamentos, em palavras, em desejos? Essa era a vida de Adão antes da queda, essa era a vida de Eva antes da queda. Então agora, por meio de Cristo, Ele está pegando esses pecadores que estão no lamaçal do pecado e restaurando eles, renovando eles, fazendo com que eles cada vez mais sejam libertos do pecado e sejam santificados pelo poder dEle através da sua palavra e da ação do seu Espírito. Quanto mais eu mergulho na minha intimidade com Deus, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco o Senhor, mais a sua graça vai me transformando, até aquele dia em que serei transformado completamente, onde todo mal, todo pecado vai ser expurgado da minha alma e do meu corpo também na ressurreição. Está claro isso para vocês? Porque até o último dia da nossa vida nós vamos pecar. Mas até o último dia da nossa vida, se nós estivermos buscando a Deus, nós vamos estar crescendo em santidade, abandonando o pecado. Você já cometeu pecado, você vai entender o que eu estou dizendo aqui na prática. Por exemplo, eu já cometi alguns pecados no passado que eu tinha dificuldades de abandoná-los. Como crente, estou falando como crente. Tá? Quem é que não tem isso, né? Qualquer coisa, você sabe, você conhece a sua vida. Alguma coisa que você pecava facilmente. Mas aí depois você vai crescendo em Cristo, você vai amadurecendo, você vai buscando a Deus. E aquelas coisas você vai abandonando, você não consegue mais fazer aquilo novamente. E se chegar algum momento ou outro a fazer, aquilo vai doer muito mais no seu coração e na sua alma. E você abandona aquilo rapidamente, você, sabe, tem nojo daquilo, você tem ódio daquilo. Odiar o pecado, né? Nós podemos odiar o pecado. Você não quer aquilo para a sua vida. Isso é bem interessante. Já a iniquidade é o contrário. O que é a iniquidade? A iniquidade é quando nós começamos a pecar, pecamos hoje, aí, Senhor, me perdoa, tal. Aí depois você, amanhã o Senhor me perdoa, né? Não tem nada não, pecar mais um pouquinho hoje. Aí comete o mesmo pecado amanhã, aí depois comete o mesmo pecado, continua cometendo o mesmo pecado. Então aquele pecado que te incomoda no início, vai te incomodando cada vez o quê? Menos. E aí você vai começando a achar que o pecado não é pecado. E você passa a ser um iníquo, a viver em iniquidade. É quando o pecado não significa mais nada para você. Você está o quê? Em comunhão com Ele. Não tem mais nenhum temor a Deus. Sabe aquela história da traição, do adultério? Então é aquela pessoa que cai uma vez e caiu, se arrependeu, sofreu, chorou, nunca mais quis aquilo para a vida, se humilha com isso, abandona isso, se tornou um nojo, não quer nem pensar nisso, sofreu muito, pediu perdão a Deus, se humilhou, Deus perdoou, se tornou uma nova pessoa, não quer nem saber, esse arrependeu-se de verdade. Agora aquele que caiu, aí depois com pouco tempo, eu sou fraco, caiu de novo. Aí depois, eu sou fraco, caiu de novo. Daqui a pouco essa iniquidade, esse pecado, estou dando um exemplo, né? Não significa mais nada, se tornou um adúltero, um iníquo, um filho de Belial, infelizmente. Isso é difícil, né? É uma palavra dura, mas é isso que a Bíblia diz. Nós temos que ter cuidado com isso. Hebreus vai dizer que aquele que vive deliberadamente no pecado, capítulo 10, estava conversando com o Rodrigo ontem isso, né? Aquele que vive deliberadamente no pecado, para ele não há mais o quê? Crucificação, uma nova crucificação, sacrifício. Para ele só resta o juízo, porque ele se tornou iníquo. Ele se tornou igual a um ímpio. Na verdade, ele nunca foi um crente. Porque o crente não suporta viver no pecado. Ele peca, o crente, mas ele não gosta de pecar. Ele falha, mas ele não gosta de falhar. Ele peca, mas ele sofre quando ele peca. E quanto mais nós estivermos íntimos do Senhor, mais nós vamos estar sensíveis aos pequenos pecados.
Não só são aos grandes, né? Porque os grandes, quanto maior a consequência, mais a gente sente. Mas são aos mínimos pecados. Quanto mais na presença de Deus, quanto mais você busca ao Senhor, as pequenas coisas que desagradam ao Senhor nos desagradarão. Graças a Deus que nós somos salvos pela graça de Deus mediante Cristo, né? Porque se fosse por nós, se fosse você que segurasse sua salvação e eu, estava todo mundo perdido, viu? Estava todo mundo perdido. Disse que Lutero, ele estava ouvindo uma pregação e ele ouvindo essa pregação, o pregador dizia, o pregador era um homem de Deus, só que ele estava buscando muito ao Senhor, ele estava numa maturidade cristã, vamos dizer assim, estava buscando a Deus, estava crescendo em Cristo, e na pregação ele disse que conseguia viver um bom tempo sem pecado. Aí Lutero, baixinho, né? Lutero era muito confrontador. E aí Lutero, bem baixinho, chegou para uma pessoa que estava do lado e disse, quem é a mulher dele? Vocês entenderam? Quem é a mulher dele? Me apresenta a mulher dele. Eu quero saber se essa história que ele está falando é verdade mesmo. Não é verdade? Acaba de dizer, estou sem pecado, estou no nível espiritual que estou sem pecado. Aí a pessoa diz, me apresenta a sua esposa, para eu perguntar e saber se isso é verdade mesmo. Tá? Ainda bem que eu não vou dizer isso, né? Que Daniel está aqui, os irmãos, ei, Daniel vai dizer, oxe, peca todo dia. Né? Uma palavra que você diz, uma coisa que você fala, uma reclamação que você faz, você pode magoar o outro, ferir ou incomodar, ou ser injusto em alguns momentos. Quem não peca? Né? E aqueles que têm uma mulher rixosa, né? Misericórdia, aí tem que orar muito, né? Pedir para Deus derramar da graça, né? Ainda bem que aqui na igreja eu acredito que as mulheres são todas pacientes, calmas, não são rixosas, né? Porque aí, se for, tem que orar muito, viu? Para Deus trabalhar na sua vida e dar paciência ao seu marido, senão ele vai endoidar, né? Se ele não correr. Mas é assim ou não é? Nós temos que estar cientes da nossa vida, das nossas carências, das nossas necessidades e buscar. Nós somos restaurados em Cristo, mas nós temos que fazer a nossa parte. Cuidado, viu, irmãos? Ah, não, é Ele que me restaura. Peraí, Ele me restaura, mas Ele me deu os meios para eu cooperar com essa restauração. E os meios são oração, palavra, jejum, comunhão. Há vários meios para a gente crescer espiritualmente. Como é que você quer ser um melhor marido ou uma melhor esposa se você não lê a Bíblia? Não vai ser. Porque você é pecadora, eu sou pecador. Não vai ser, não tem como. E se não for convertido, aí é que não vai ser mesmo. Como é que você quer ser uma melhor esposa, um melhor marido, se você não ora? Se você não ora pelo seu esposo, se você não ora pela sua esposa, se você não ora pelos seus filhos, se vocês não oram juntos, como é que nós podemos ser um melhor pai, uma melhor mãe, se nós não estamos buscando de Deus isso, aprender isso? É como John MacArthur, ele diz, eu até postei isso essa semana, sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra, porque o Espírito Santo, ele usa a palavra para transformar as nossas vidas. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Só que as pessoas querem ser cheias do Espírito Santo como num passe de mágica. Senhor, me enche do teu Espírito. Aí o Senhor vem e, vou encher agora, viu, meu filho? Está aqui, ó, você está cheio do Espírito Santo. Ou então um movimento, vamos lá todo mundo, clamando, enche Senhor do Espírito Santo. Aí fica todo mundo clamando, vem, aí vai aquele frenesi, né? Porque o ser humano é fácil de se emocionar. Todo mundo clamando, vem Senhor, aí bota uma música, aí bota um som, né? Aí todo mundo entra naquele negócio, vem Senhor, me enche do Espírito Santo. Só que desses 100 que estão clamando, 90 não lê a Bíblia e 95 não ora. Como é que vai encher do Espírito Santo? Aí sai da igreja, eita, foi poder. Claro que foi poder, foi uma catarse. O que os psicanalistas chamam de catarse. Você bota para fora aquilo que você está sentindo, você extravasa, aí você alivia a sua alma. É como você vai para um jogo de futebol, grita, você sai dali aliviado. Eu nunca fui, mas é assim que eu imagino. Você participa de qualquer coisa e você bota para fora, você sai dali aliviado. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é todo dia você orando, lendo a Bíblia, enfrentando um leão por dia,
matando um leão por dia, dificuldade, problema, tentações, e você buscando o Senhor, aí Deus vai lentamente trabalhando no seu coração, restaurando a sua vida e fazendo você semelhante a Ele. Mais ou menos sobre isso nós vamos falar nesta noite. Então, vá para o ponto 3. Então eu já entendi que esses 3 elementos, ou seja, o conhecimento da verdade, a justiça e a santidade, fazem parte do termo justiça original. O homem foi criado santo, justo e reto. Agora vamos lá. Ponto 3. A imagem de Deus no homem não deve ser restringida apenas ao conhecimento, justiça e santidade originais. Tem algo mais. Tem algo mais da imagem de Deus no homem. E o quê? A imagem de Deus no homem inclui elementos que pertencem também à constituição natural do homem, como, por exemplo, as faculdades intelectuais, o raciocínio, a consciência. Estão entendendo, né? A subjetividade. Então, todas as coisas que estão relacionadas ao saber, as faculdades intelectuais, fazem parte dessa imagem de Deus em nós. Você não vai chegar na sua casa e chegar para o cachorro, começar a conversar com ele, quer dizer, pode conversar, né? Só que ele não vai entender. Mas você vai conversar, olha, estou passando por dificuldade, perdi o emprego, talvez você, né, Lulu, vamos botar o nome dele de Lulu, não tenha mais a ração boa que você está comendo, tá? Então você vai começar a comer, realmente vai ser pão seco, aí você vai lá, conversando com um cachorro, e o cachorro está lá. De repente o cachorro diz, mas rapaz, e o que foi que aconteceu? Me explica aí melhor, por que eu não vou comer mais a minha ração? Estava tão boa a ração, isso vai acontecer? Não vai. Somente o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Os anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus, embora tenham também condição intelectual, de raciocínio, capacidades de inteligência muito avançada, mas somente nós fomos criados imagem e semelhança. Os anjos foram criados para servir até mesmo os eleitos, o povo de Deus. Mas eles não têm corpo, né? E nessa questão, eles estão vivendo numa dimensão que está além da nossa compreensão. Mas a gente comenta isso aqui um pouquinho mais na frente. Mas veja, isso não acontece. E no dia que, como eu brinco, né? Se o cachorro falar com você, aí sim, aí o problema está com você, né? Aí é só a graça, né? Não é verdade? Eu gosto de falar das coisas lá de casa. Ai, meu Deus. Aí a irmã de Daniela, minha cunhada, ela chegou uma vez desesperada em casa, dizendo que o cachorro tinha falado com ela. Eu digo, meu Deus do céu, mas está muito doida mesmo. Eu disse, minha filha, pelo amor de Deus. Não, foi o demônio que falou. Minha filha, pelo amor de Deus, tire isso da sua cabeça. Olha, nós somos capazes de ouvir coisas onde vocês menos imaginarem. No nosso cérebro tem uma capacidade de criar coisas incríveis. E você até achar que uma árvore está falando com você. Mas pastor, mas a jumenta não falou? Ali foi uma ação, uma intervenção divina, com um propósito divino específico. Onde é que você vai ver outra jumenta falando, a não ser aquela de Balaão? Não é verdade? Não tem. Tem? Não, não tem. Jesus falou com alguma jumenta, com algum cavalo, com algum bicho? Não. Ninguém, mas a jumenta, mas pastor, a jumenta, nós não podemos fazer esse tipo de interpretação, irmãos. É um caso isolado que eu não posso usar como uma doutrina, como algo que vai ser praticado. Chegou uma vez uma senhora para mim e disse, pastor, olha, eu estava ali na esquina e o diabo apareceu para mim num cavalo, colocou o cavalo em cima de mim. Eu digo, meu Deus, eu botei logo a mão no coração. Tudo que eu estou ensinando, a pessoa não está aprendendo não. Jesus, vai me matar do coração. Está vendo minha mão aqui, está suando, o cavalo veio para cima de mim, era o diabo em cima dele. Isso é um delírio, irmãos. Isso é um delírio. E não passou por cima não, só fez o susto. Porque o diabo não ia fazer só o susto não, ele ia passar por cima se ele tivesse com um cavalo, né? Mas essas coisas nós precisamos porque existe, olha, um número de fantasia, de coisas, de ideias, de invenções no meio do povo evangélico,
que foi assim com os católicos, de pegar braço, de dizer que foi um santo, que não foi não sei o quê, que vai dar não sei quantas voltas lá no Padre Cícero para ficar curado. No meio do povo evangélico não é diferente. As pessoas criam coisas e mais coisas, nós precisamos estar o quê? Apegados ao quê? A palavra. Se a palavra não diz, eu não creio, eu fico na minha. O Senhor não vai me castigar por isso. Se não está na palavra, eu fico quieto. Eu prefiro ficar com ela. É melhor ficar com a palavra do que com a experiência. Fique com a palavra. Outro irmão disse: rapaz, meu sogro estava, já contei isso para vocês, num culto de uma igrejinha lá num sítio, lá perto de uma cidade chamada Soledade, na Paraíba, entrada do sertão da Paraíba, 60 quilômetros de Campina Grande. Aí ele disse que estava terminando o culto, estava tão bom. Aí o irmão levantou a mão. Quem queria dar uma palavra, uma saudação, contar um testemunho? Esses cultos que tem de tudo, né? Aí o irmãozinho levantou a mão. Eu! Aí meu sogro disse, já botou a mão na cabeça, meu sogro é bem experiente, sabe? Ele disse, eita, quer ver? Aí vem besteira. Aí foi dito e feito. O irmão chegou lá e disse, irmãos, eu só estou aqui por causa da misericórdia de Deus. O que foi? Sabe o que aconteceu? No meu quarto ontem. Quem apareceu lá? O diabo. E apareceu mais com um tridente. Ele pegou aquele tridente, veio logo para cima de mim. Eu dei um pulo da cama, comecei a brigar com ele. Ele dava com o tridente que eu afastava, irmãos, para não dizer que é mentira, estava a marca dos tridentes no chão do meu quarto. E se um cara desse der para a gente amarrar ele, dá umas 3 lapadas com os pó de boi, não é? Porque eu digo, isso é uma conversa. Está a marca dos tridentes. Quem disse que o diabo tem tridente? Quem tem tridente é um deus mitológico grego chamado Poseidon. É o deus do mar. Mas jogaram o tridente também no diabo, né? E o diabo chegou lá logo com o tridente para lutar com ele, ó. E ele era cabra macho, né? Paraibano, lá do interior. Brigou, que não foi brincadeira. Era tridente para lá, era tridente para cá. E ele repreendendo em nome de Jesus. De repente o diabo sumiu, mas ficou a marca lá no chão. Pelo amor de Deus, que evangelho é esse que esse povo está pregando? É rir para não chorar, não é verdade, irmãos? É rir para não chorar. Essas coisas não aumentam a fé de ninguém. Não aumenta a fé de ninguém. Essas coisas não salvam ninguém. Essas coisas não edificam ninguém. O que edifica é Bíblia, é oração, é o Evangelho, é Cristo. Somente, irmãos. Isso entra aqui, ó, alegra a gente ri, sai da igreja, mas não serve de nada para a nossa vida. Vá lutar com o diabo, ele vindo com um tridente, para ver o que vai acontecer, se ele viesse com um tridente mesmo. Nós lutamos contra principados e potestades. Quais são as armas que Paulo diz para lutar com ele? Oração, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. Não é isso? É Bíblia. Como foi que Jesus lutou contra Satanás, quando ele foi tentado? Ele se agarrou com ele? Foi brigar com ele? O diabo apareceu com um tridente? Não. Ele usou a palavra, ele orou, ele confiou em Deus, no Pai. Ele esperou exclusivamente em viver em obediência à vontade do Pai. Então, vamos lá, que a gente já saiu do assunto, né? Aí eu me empolgo, vocês deixam, mas vamos lá. Vamos para o quarto ponto, terceiro ponto. A imagem de Deus no homem não deve ser restringida apenas ao conhecimento, justiça e santidades originais. A imagem de Deus no homem inclui elementos que pertencem à constituição natural, como as faculdades intelectuais, os sentimentos naturais e a liberdade moral. As suas emoções, a sua razão, a sua inteligência, a sua liberdade moral de fazer ou não o bem, faz parte da imagem de Deus em você. Agora, leia a continuidade. Com a queda no pecado, o homem não perdeu a natureza racional e moral, senão ele deixaria de ser homem, né, ou de ser humano. Mas essa parte da imagem de Deus foi corrompida pelo pecado. É importante observar que a Bíblia ainda apresenta o homem, depois do pecado original, como imagem de Deus, como nós vimos em Gênesis 9, 6, e como diz os outros textos aí. Não precisa a gente ler, mas e falam isso. Vocês entenderam isso que ele falou? Então, com a queda, nós perdemos a justiça original, concordam? A pureza, a santidade, o conhecimento verdadeiro, a gente perdeu com a queda.
Mas não perdemos nossas o quê? Perdemos a inteligência? Não. A capacidade de pensar? Não. Perdemos a consciência do certo, do errado? Não. Os sentimentos. Você ama? Ama. Você pode amar? Posso amar. Você pode odiar? Pode. Você pode se entristecer? Pode. Nossas emoções estão presentes. Perdemos isso? Não. Mas tudo isso foi corrompido pelo quê? Pelo pecado. Então a minha vontade está contaminada pelo pecado. Por isso que eu sou inclinado para o mal. Paulo diz, o que eu quero fazer de bom, não faço. Mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. Por quê? Porque a vontade dele foi contaminada pelo pecado. Minhas palavras. Eu falo só coisas boas ou da minha boca também sai coisas que são desagradáveis e pecaminosas? Sai também. Por quê? Porque o pecado, ele está em toda a minha constituição, na minha natureza. Eu peco nos desejos, eu peco nas palavras, eu peco nas intenções. Às vezes a intenção ela se apresenta como algo bom, mas por trás está o pecado. Como alguns políticos, né? Não todos, mas alguns políticos que chegam. Até ele pode ter uma intenção boa de querer ajudar. Eu vou fazer aqui uma creche, eu vou ajudar aqui algumas pessoas que estão precisando nessa comunidade. A intenção é boa, mas por trás talvez esteja um desejo que não é bom. Eu vou fazer isso aqui para eu manter o meu eleitorado, para eu não sair do poder, para eu não perder nada, não perder dinheiro. Não é simplesmente por querer oferecer ou ajudar. Compreendem? Então, eu citei esse exemplo, mas pode ter muitos outros exemplos. Muitos outros exemplos. Então, a gente tem que ter cuidado. Tem um carro alarmando, é? Olhem que às vezes é o vento que balança. Vamos lá. Então, a imagem de Deus no homem envolve também as suas faculdades intelectuais, seus sentimentos naturais, sua liberdade moral. Mas tudo isso foi atingido pelo pecado. Além dele perder a justiça original, tudo isso foi contaminado pelo pecado. Por isso que Paulo vai dizer, citando o Antigo Testamento, lá em Romanos capítulo 3, não há um justo sequer. Não há quem faça o quê? O bem. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Quando se refere ao homem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estamos caminhando para o final. Ponto 4. O elemento da espiritualidade deve ser incluído na imagem de Deus no homem. Deus é espírito. E é simplesmente natural esperar que este elemento de espiritualidade também ache expressão no homem como imagem de Deus. Ele soprou nas suas narinas, criou o elemento espiritual no homem. A alma está unida e adequada a um corpo, mas também pode, se necessário, existir sem um corpo. Vimos isso já nas lições passadas. Em vista disso, podemos falar do homem como ser espiritual e também nesse sentido como imagem de Deus. Nesse contexto, pode-se levantar a questão se o corpo do homem também constitui uma parte da imagem. É claro que sim, pois não é somente a alma, mas o homem, corpo e alma, unidade, que é a imagem de Deus. O corpo está destinado, como nós falamos na resposta ao irmão, na palavra do irmão também, está destinado a ser um corpo espiritual e um instrumento perfeito para a alma. Amém. Ponto 5. O elemento da imortalidade também deve ser incluído na imagem de Deus no homem. Como assim, pastor, o elemento da imortalidade? Diz a Bíblia que só Deus tem imortalidade. 1 Timóteo 6,16 fala isso. Ele é imortal. Somente ele é essencialmente imortal. Agora, quando se refere ao homem, o homem também é imortal em algum sentido da palavra. Qual? O sentido é que somente Deus tem imortalidade como uma qualidade essencial. Ele tem-na em si, de si próprio. Ao passo que a imortalidade do homem é uma dádiva. Ela é derivada de Deus. O homem foi criado imortal não apenas no sentido de que sua alma foi dotada de uma existência interminável, mas também no sentido de que ele não levava dentro de si as sementes da morte física. E em sua condição não estava sujeito à lei da morte. Foi feita a ameaça da morte como punição do pecado. Se comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás.
e que isso incluía a morte corporal ou física. Está patente em Gênesis 3,9, quando ele diz: do pó foste formado, ao pó tornarás. Paulo nos fala que o homem trouxe a morte ao mundo, por causa do pecado de um, veio o quê? A morte, ou o salário do pecado é a morte, e que a morte, né, deve ser considerada como o salário do pecado, como Romanos 6,23. Eu falei rápido aqui, mas deixa eu explicar aqui em poucas palavras. A imortalidade é outra característica que é transmitida ao homem como imagem de Deus. Só que há uma diferença. Deus é essencialmente imortal. A imortalidade do homem é derivada. Ele recebe de quem? De Deus. Aquele que crê em mim tem o quê? A vida eterna. Mas e os que não creem em Cristo? Morrem eternamente. Ou a imortalidade é de gozo na presença de Deus, que é chamado de vida, porque vida é estar com Ele, ou a imortalidade é de sofrimento eterno longe da presença dEle. Compreendem isso? Então o homem nesse sentido é imortal. As outras coisas, os outros seres da criação, não. Os anjos também são imortais. Embora nós não estejamos falando sobre os anjos, mas eles são imortais. Mas cachorro, gato, galinha, aí não, né? Eu sei que para as crianças isso é difícil, até para os adultos. Uma cantora americana muito famosa, Barbra Streisand, já ouviram falar, né? Sabe o que foi que ela fez? Ela amava demais uma cachorrinha que ela tinha, eu não me lembro da raça. E ela pagou milhões para se fazer um clone daquela cachorra. Então, depois que a cachorra morreu, ela sofreu muito, aí ela pagou milhões que ela tem, aí os cientistas fizeram um clone e veio uma cachorra praticamente, fisicamente, o quê? Igual, mas o temperamento diferente, é outro. E não existe ninguém igual, nem os gêmeos são iguais. Até os gêmeos eles são diferentes, como pessoas. São pessoas diferentes. Tem um corpo parecido, vem da mesma placenta, né? Mesma mãe, mesmo pai, mas são diferentes. E aí? Então, o que nós precisamos entender aqui é que a imortalidade, ela é uma realidade. Para os crentes é vida eterna, para os ímpios é morte eterna. Mas não haverá destruição, como os adventistas dizem. Os adventistas dizem, não, o ímpio vai ser o quê? Destruído, exterminado, acabou-se. A Bíblia não diz isso. Chama de segunda morte, chama de lago de fogo e enxofre, para Satanás, para os seus anjos e para os ímpios. Então, assim, para a criança é difícil, né? Quando a gente vai falar de morte de um animalzinho para a criança, né? Um cachorrinho que ela gosta, se ela for criada no Evangelho, ela sabe que o ser humano vai para o céu, né? E aí ela fica pensando, e lá no céu, né? Como é que vai ser, né? Quando pensa nos animais, até porque a gente se apega aos animais, né? Quem tem cachorro, quem tem gato, não vou nem falar muito nisso, porque senão, se for muito sensível, vai começar a chorar. Aí, calma, aproveita o momento, né? Viva com o seu animal, mas a vida dele é essa. Não tem vida eterna nem salvação em Cristo para eles, não, porque eles não são imagem e semelhança de Deus, ok? Sei que é difícil, mas a gente tem que falar isso, né? Sexto, o elemento da imortalidade deve ser incluído na imagem de Deus no homem. Eu já falei isso. O último ponto agora. O domínio do homem sobre a criação inferior também faz parte da imagem de Deus no homem. Isso é bem interessante. Embora a palavra de Deus não se expresse explicitamente sobre esse ponto, há uma relação entre a informação sobre a criação do homem como imagem de Deus. Gênesis 1:26, com domínio sobre a criação inferior nos versos seguintes. Vamos ver? Esse aqui é interessante. Então, a autoridade que nós temos de dominar sobre todos os animais da terra também é uma característica do quê? Da imagem de Deus em nós. Então, quando alguém perguntar por que nós somos a imagem de Deus, aí você vai dizer, porque Ele nos criou santo, justo e reto. Sim, mas nós pecamos e caímos. Existe ainda alguma coisa da imagem de Deus em nós? Sim. As faculdades intelectuais, as emoções, tudo isso. Deus ama, Deus se entristece.
Deus se ira, nós carregamos tudo isso. Deus é sábio, tudo isso, a questão moral, Deus é verdade, a santidade, então tudo isso nós carregamos, nós trouxemos, embora em nós nunca seja igual a Ele, porque nele tudo é perfeito, e nós não somos pequenos deuses, nós somos outros seres, mas que carregamos essa imagem dele em nós. Gênesis 1, 26, ele diz aqui, ó: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, então, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí logo em seguida ele diz, tenha ele o quê? Domínio. Tenha ele domínio sobre o quê? Sobre tudo, peixes do mar, né? Aves do céu, animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então, a ideia do domínio implica também numa das características da imagem de Deus no homem. Vá para o Salmo 8, para a gente encerrar com esse texto. Salmo 8, verso 5 a 8. Salmo 8, 5 a 8 diz assim: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Está falando do homem aqui. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Amém? Deus, ao nos fazer imagem e semelhança dele, nos deu autoridade sobre a criação. É nesse sentido também que nós somos a sua imagem e semelhança. Amém, meus irmãos? Alguma pergunta? Dúvidas? Deem uma lida aí, se tiverem, ou alguma ajuda, estamos juntos. Irmã, ok, vamos lá. Mas ali é no novo céu e na nova terra. Provavelmente sim, E isso é uma área que eu não sei responder, mas apesar que é uma linguagem simbólica, quando o texto fala que o cordeiro pastará com o leão, não é isso? É lá em Isaías. Essa profecia, ela aponta, para o novo céu e a nova terra, para a vida dos salvos no novo céu e na nova terra. Se haverá realmente leão e cordeiro nesse novo céu e nessa nova terra, tudo bem. Aí eu não sei se dentro desse novo céu e dessa nova terra, Deus trará a existência dos animais, Mas o que eu sei lhe dizer é que o importante dessa profecia é a ideia de paz, de viver em paz, e não necessariamente de dar ênfase aos animais. Mas, de todo jeito, tem esse texto aí. Ok? Muito bom. Mais algum? Minha irmã, fale. Apocalipse 21, ela citou um texto interessante. Diz que o mar já não existirá. Veja ali, provavelmente o mar que ele está se referindo ali em Apocalipse é o mar que ele cita antes, onde surge quem? Quem é que surge do mar? Uma das bestas. A besta que surge do mar. E o mar no Apocalipse, ele representa multidões, o exército que é contrário ao povo de Deus. Então, nesse novo céu e nessa nova terra, não existirá inimigos que lutem contra o povo de Deus. E não o mar no sentido desse mar que faz parte do oceano da criação. Mas é um texto difícil, viu? Muito difícil. Se fosse sem mar, sem praia, mas acredito que vai ter essas maravilhas. Deus não vai destruir o que Ele fez. Ele vai renovar o que Ele fez. Esse novo céu e a nova terra será essa terra aqui, com esse céu que nós estamos enxergando, a atmosfera, isso aqui, renovada, restaurada. Será como era no período de Adão antes do pecado. Essa é a ideia. Também? Tá bom? É por aí. É só isso que eu posso, né? É chegar, né? Não sei, há muitas outras coisas que a gente não sabe. Glória a Deus por isso, né? Pastor, e que corpo eu vou vir, hein? Será que eu vou vir baixinho, vou vir alto, hein? Irmão, aí também, você não vai ter problema com isso. Se você vier como um anão,
Você não vai ter problema com sua altura. Não é verdade? Aí eu não sei como será. Eu não sei se será semelhante ao nosso corpo, que nós temos aqui. Em que fase? E se for bebê? E morre como bebê? Evidentemente virá como adulto, né? Virá como... Não sei como será o nosso corpo. Com que idade Adão foi criado? Eu penso nesse sentido. Eu penso no sentido de Adão e Eva, entendem? Que todos os que morrem como bebê, como criança, ou que morrem idosos, todos virão com um novo corpo semelhante ao de Cristo, como o de Cristo.